Vamos orar pelo pastor Niles. Pai querido, continua abençoando o teu filho. Usa ele como tu tens sempre usado. Fala conosco. Que a tua palavra possa vir de encontro ao nosso coração. E muito obrigado, Deus, pela disponibilidade dele, por a gente poder estar junto aqui. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz de Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui com os amados. Também cumprimento aqueles que estão pela transmissão, deve estar aqui na frente, né? Que Deus abençoe todos vocês em Portugal, em Miguel Calmon, Feira de Santana. Tem várias pessoas em muitos lugares, né? Que Deus abençoe. Quero agradecer a Robson e Ney aqui pela oportunidade, pelo convite, pela presença. Já jantaram lá em casa, mas estou devendo ainda. Estou devendo, toda hora eu quero que você apareça lá para eu pagar minhas dívidas todas. É uma alegria muito grande. Eu queria, pedir que meu pai, minha mãe e Fernanda ficassem em pé, que eu quero, pelo menos, eu sei que eu vou adiantar um pedacinho, tá? Mas eu queria que ficassem em pé, porque esse casal, que são meus pais, e essa é a minha linda esposa, eu queria agradecer a Deus pela vida de todos, né? Deles três. E meu pai, quando o Robson falou, vê se você traz tal. E minha mãe teve alguma complicação hoje de saúde, passou a noite, foi de manhã no hospital, tudo, mas conseguiu se recuperar a tempo de poder estar aqui. Glória a Deus por essa oportunidade. Obrigado, Deus abençoe. Graças a Deus. Eu já conheço alguns dos irmãos aqui. Eu acho que tem uma irmã que está sempre em Feira de Santana, né? Eu acho que é. Queria agradecer à igreja por nos ter cedido a Lana. Glória a Deus, nós levamos de vez, né? Eu acho que ela está feliz lá, eu tenho certeza. Está feliz ou não está? Tenho certeza. Um beijo para você, Alana, Samuel também, um beijo para vocês. E eu estou muito grato a Deus por essa igreja, parabenizar os irmãos. 16 anos, certamente 16 anos de bênção, né? Eu já vim aqui antes. E vindo antes, eu sei que como tem crescido, né? Não só o alcance. Quero também agradecer de público aqui algo que aconteceu, os irmãos lembram, já tem um tempinho, né? Mas eu vou agradecer de público a nossa parceria, quando o Durai, Pan de Durai, veio ao Brasil, e essa família abençoada levou lá para a Feira de Santana, a igreja foi muito abençoada. Então, mais uma vez, obrigado. Glória a Deus. Eu quero convidar você para abrir Mateus capítulo 13, que nós vamos meditar um pouquinho sobre as sementes que mudam o mundo, as sementes que transformam o mundo. E a gente vai ler esse texto de Mateus capítulo 13, verso 18 em diante. E a gente vai seguir até o verso de número 30, do 18 ao 30. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Eu vou ler ali pela tela, que aí todo mundo lê aquela minha versão, né? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se.
E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. E agora nós vamos do 36 em diante, que é o verso 36. Eu quero a explicação, e olha o que diz aí. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando a ele, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Glória a Deus. Queridos, essas passagens, melhor dizendo, de Mateus capítulo 13, e de um modo geral elas tratam, e é uma sequência de 7 parábolas, elas tratam daquilo que em todas elas começa dizendo o reino dos céus. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, também tem essa expressão no início. Depois a parábola do grão de mostarda: o reino dos céus é como um grão de mostarda, e o reino dos céus é semelhante, etc. e tal. Então aqui você tem de saída logo algumas expressões muito importantes que tratam da semente aqui, nesse caso 3 parábolas. As outras sementes são o tesouro escondido, a parábola de grande valor, a parábola da rede. Mas a gente, de um modo geral, a gente simplifica as interpretações e elas se tornam praticamente de maneira corrente na igreja do Senhor, que a semente é a palavra de Deus, o semeador sai a semear, ele semeia a palavra de Deus, e a gente também deve semear a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa para dar fruto, e uma vez que ela dê fruto, glória a Deus, o Senhor vai ser glorificado no fruto que for dado. Digamos, essa tradução livre que é feita pela igreja do Senhor, ela tem corroborado com vários pensamentos equivocados acerca do que é a igreja de Deus e do qual é o papel da igreja e o papel de cada um de nós no reino de Deus. A começar pelo fato de que essas parábolas não falam da igreja, elas falam do reino. E as pessoas, quando vão entender procurar saber o que é o reino de Deus, elas não conseguem fazer exata diferença entre reino de Deus e igreja de Jesus. E aí, no contexto disso tudo, vai sair a igreja de Deus e o reino é a mesma coisa, quando não é a mesma coisa. E por conta disso, a gente vai perdendo ao longo do ensino e ao longo do entendimento bíblico, vai perdendo as partes fundamentais daquilo que significa para você um comando, uma natureza, digamos, uma estrutura ontológica, aquilo que você de fato é e deve ser, como pessoa, como igreja, como membro do corpo e como, principalmente, como um agente do reino de Deus. A gente começa a crescer de maneira, diria assim, disforme. E como igreja vai chegar um determinado momento em que a igreja ela se fecha nas 4 paredes, ela se fecha como um clube, ou ela se fecha para suprir as próprias necessidades. O que a gente vê, o pastor Robson falou, algumas das distorções que nós temos visto, no modo geral, no nosso país, afora do Brasil, certamente tem outras distorções. Por exemplo, você tem nos Estados Unidos já uma divisão muito séria, sobretudo no sul, em que algumas igrejas já estão consagrando realmente aquelas pessoas que fizeram transgênero, pessoas que mudaram de sexo, e aí criou um racha tremendo. E tem uma série de problemas que a igreja vai vivenciando, mas ela, no fundo, ela está como que fechada nos seus próprios problemas, ou
e é muito comum, que muitas pessoas vão à igreja, note que eu estou falando igreja, não falei ainda do texto, e elas vão à igreja porque tem uma necessidade. E chegando ali, são acolhidas, ou recebem uma cura, ou o Senhor estende a sua bondosa mão, e então a igreja em si, ela não entende algo a mais do que ser simplesmente uma agente passiva recebedora das bênçãos de Deus. O reino de Deus é muito mais do que isso. E aqui a gente começa a pensar um pouquinho sobre o reino de Deus. Não vou falar tudo, é claro, mas eu vou pensar algumas coisas com vocês sobre o reino de Deus, a começar por essa parábola do trigo e do joio. Quando você vê essa parábola, é uma parábola bem simples. Jesus conta que o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas quando dormia veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. E aí, evidentemente, você já deve ter ouvido a explicação da diferença do trigo e do joio. Quando eles estão iniciando o crescimento, eles são exatamente iguais, não se sabe a diferença, mas quando o trigo cresce, ou seja, quando ele cresce, ele dá fruto, porque exatamente o propósito do trigo é dar fruto. Não sei se alguns de vocês já viram, mas no Rio Grande do Sul tem aquelas plantações de trigo e o vento bate assim, aí o trigo com aquela cabeça frondosa do seu fruto, aí ele se curva, né? Então a gente poderia dizer figuradamente que a diferença entre o trigo e o joio é que o trigo, quando dá fruto, ele se curva, e o joio é sempre orgulhoso e reto e ereto e nunca se curva diante de Deus. É uma metáfora, é bonita, mas ainda não é muita coisa. De fato, a diferença entre o trigo e o joio está na frutificação. O joio não produz nada, o trigo ele frutifica. Mas até aí aconteceu de se semearem trigo e joio, e a história corre. E aí diz assim: bom, nós vamos então separar o joio do trigo, porque isso está errado, alguém semeou e não devia ter acontecido isso. Vamos separar? Não vamos separar nada, vocês vão deixar junto o trigo e o joio, e lá na frente os anjos têm uma função. Na consumação dos séculos, os anjos farão a separação entre aqui uma coisa e outra. Começa a surgir aqui uma dúvida. Aliás, uma dúvida não, várias dúvidas na cabeça da gente, que dirá dos discípulos. A gente aqui poderia perguntar assim: interessante, é por isso que dentro da igreja tem tanto joio. É por isso que dentro da igreja tem tanto problema. Surgiriam várias questões assim: agora eu estou entendendo aquela divisão última que aconteceu, aquela família inteira que saiu da igreja. Talvez a gente pudesse fazer alguns raciocínios, mas os discípulos não tinham esse tipo de background, eles não tinham um contexto assim para eles raciocinarem, eles simplesmente não entenderam a parábola. Não entenderam. Primeiro porque era natural que Jesus dissesse que tinha que separar logo o trigo e o joio. É natural que pensasse assim. Por que não vai separar? Por que não diz logo o que é e o que não é? Então há uma dificuldade dos discípulos em entender essa parábola. E quando eles vão perguntar a Jesus, aí traz para a gente aqui essa noite uma lição fundamental, uma porta ou um portal para todos nós. Jesus vai explicar e ele diz que o campo não é a igreja. Ele diz que o campo é o mundo. Preste atenção. Ele diz que o campo é o mundo. A parábola é do reino. E ele diz que o campo é o mundo. O reino de Deus é uma coisa, a igreja é outra. Essa igreja, há 16 anos passados, foi plantada. Não é implantada, tá? Para você entender. É plantada. A igreja, o nome não é implantada, é plantada. Se planta uma igreja, se estabelece uma igreja, se edifica a igreja, mas a igreja edificada, ela continua sendo edificada pela palavra, obviamente. Mas a igreja, uma vez plantada, ela cresce. Poderia remeter, por exemplo, à parábola do grão de mostarda. Essa igreja aqui, né, cresceu. Poderia dizer isso aí, a igreja, mas o reino de Deus não. O reino de Deus é muito maior. Então eu quero dizer uma coisa para você, que Deus tem planos muito maiores do que aqueles que a sua vista alcança e sua mente é capaz de imaginar. Porque os planos do reino de Deus estão muito além daquilo que você mesmo pode planejar. Irmãos, nós estamos com um desafio terrível no sertão. Nós estamos trabalhando no sertão
e temos mais ou menos 17 missionários lá. Nossa igreja não é grande. E nós temos esses missionários, mas nós chegamos num determinado lugar, perto de Jacobina, chamado Novo Paraíso. E Novo Paraíso é um vilarejo. Olha só, ela não é Jacobina, é próximo. E Novo Paraíso tem 13 mil pessoas. Calhou da gente abrir lá o trabalho e descobrir que tem 13 mil pessoas, depois de abrir. E aí, agora vai ser construído, tem uma área enorme, campo de futebol, um bocado de coisa vai ser construído. Mas só que a gente descobriu, por agora, que aquela cidade é campeã baiana de abuso sexual. Aí quando a gente vai se deparar, irmãos, lá, eu podia dizer várias histórias, mas assim, uma pessoa de 20 anos tem 4 filhos. Uma menina de 10 anos na igreja olhou para ela, perguntaram quem era a mãe, ela falou, ali é aquela. A gente olhou para aquela criança, aí ela falou, quantos anos tem sua mãe? Ela falou, 17. É claro que a conta está errada, porque não bate. Ela tem 10, a outra tem 17, não dá para 7 anos ter filho. Mas você pode ter certeza que de 12 anos, já entendeu, né? Já todo mundo, todas as meninas. E ó, o que a gente fez? Semana passada, a outra semana, nós pegamos um grupo de psicólogos, de terapeutas, e fomos lá para aquela cidade para fazer um teste, que para quem conhece essas técnicas, HTP. Fomos fazer a aplicação para tentar detectar o nível que está de abuso sexual daquela criançada toda lá. Terrível. Irmãos, 13 mil pessoas, sei lá que se tenha talvez 5 mil crianças, o volume é tão absurdo que a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Mas Deus sabe o que fazer, porque Deus está olhando aquilo lá. A igreja é pequena e limitada, mas o reino de Deus deseja mudar aquela cidade. É claro que você imagina imediatamente que é a igreja que vai mudar. Mas Deus tem meios de transformação que incluem Nabucodonosor e Ciro. Quando Israel estava com problemas, foi o governador Ciro, meu servo, Isaías 45, meu servo Ciro, e quando precisou trazer o povo de Israel de volta, meu servo Nabucodonosor. E, no entanto, depois que Nabucodonosor cumpriu o papel dele, ele foi lá para as fornalhazinhas, que é o lugar de direito, que não vale nada mesmo. O Senhor, no seu reino e na sua esfera de reino, pensa muito mais do que simplesmente igreja. É por essa razão que a gente diz que quando você tem visão de igreja, é uma coisa, mas quando você tem visão de reino, é outra coisa. Porque visão de reino significa que Deus está estabelecendo o seu governo sobre a terra e Ele reina sobre a terra. Então é muito maior do que você simplesmente dizer, o louvor foi uma bênção. A minha célula, a minha conexão foi uma bênção. O Senhor tem um plano em que você é parte desse plano, mas o plano dele é por toda a terra. É por essa razão que John Wesley falou a seguinte frase: antes o meu mundo era a minha paróquia, agora minha paróquia é o mundo. A visão dele se expandiu para o reino de Deus, de modo que agora ele enxerga grande. Ou seja, ele trabalha localmente, mas ele enxerga mundialmente. Ou seja, ele trabalha na igreja, mas ele enxerga o reino de Deus. Mas o segundo ponto é quando Jesus vai explicar. Ele diz que, falei do reino de Deus, agora ele vai falar, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Irmão, ele chamou você de semente. Ele chamou você de semente. A menos que você queira dizer, não, irmão, eu sou joio. Tá, eu estou falando contigo. Eu estou falando contigo, trigo. Você é chamado de semente aqui nessa parábola. Pensa um pouco o que significa isso. Nessa parábola, e na outra também, eu vou voltar para a outra, fique tranquilo, não é também a palavra, não é a semente. Mas aqui ele está explicitamente dizendo, o campo é o mundo, não é a igreja, ou seja, alguma coisa muito maior, e os filhos do reino são semeados neste campo que é o mundo, cujo propósito é implantar o reino. Entendeu? As sementes, que são você,
são colocados no campo, que é o mundo, cujo propósito é o reino de Deus, que a parábola trata do reino. Então você, esta noite, você já vai sair daqui com cidadania de reino, com cidadania mundial, com visão mundial. Não é a igreja do mundial do poder de Deus, não. Estou falando isso. O poder de Deus é grande, a visão é mundial, mas não precisa ser mundial do poder de Deus. Simplesmente há uma visão aqui que alcança você como semente. Aí o texto vai continuar, ele vai explicar os filhos do maligno são o joio são filhos do maligno, o inimigo que semeia o diabo e tal. Mas essas duas coisas eu quero colocar para você. E agora eu volto para Mateus 13, e aí eu vou dizer para você a explicação que Jesus vai fazer sobre a parábola do semeador. Olha o que ele diz. Quando alguém, se puder colocar o 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado. Aí, os amados podem ler o restante do que eu li? 1, 2, 3 já? Veja só, agora eu vou ler o outro versículo, verso de número... Isso, é o verso 20. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve, ou esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria. Aí o texto continua, verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Olha só, já tem 3 citações. E na quarta diz, e na quarta que é a citação do verso 23, mas o que foi semeado em boa terra. O que você está vendo nessas 4 citações? Não está dito assim, a que foi semeada entre os espinhos, a que foi semeada à beira do caminho. Não. O que foi semeado, ainda diz, este é o que. Aí eu disse assim, eu vou tirar essa dúvida aqui para não dizer que é coisa da minha cabeça. Eu fui lá no grego e tem uma palavra para esta e uma palavra para este. Ultos é uma palavra masculina. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Meus irmãos, você vê claramente que as sementes, que somos eu e você, vivemos essas condições de sufocamento, de ansiedade, de sobrecarga, à beira do caminho. Tenho certeza absoluta aqui, que alguns se converteram aqui, depois de andar à beira do caminho 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e no 8º ano a palavra foi pum, e puxou este. Você estava à beira do caminho. Hoje você está o quê? Na boa terra, e a palavra dá fruto em você. Mas é você que está aqui em questão. Essa interpretação aqui, ela é uma interpretação óbvia, mas por que não vemos? É o velho problema do paradigma. Você põe o óculos, diz que é a palavra e não lê a Bíblia. A Bíblia está dizendo, esse é o que foi semeado à beira do caminho. E quando chega na parábola do trigo e do joio, você é a semente. E corrobora a mesma coisa. Nós estamos diante de uma definição aqui muito séria. Nesta parábola dos filhos do reino, você é uma semente nas mãos de Deus. Você é um elemento nas mãos de Deus. E é daí que eu vou começar a trabalhar, dizendo que toda semente tem um potencial. Ela tem um potencial reprodutivo, ela tem um potencial multiplicador, ela tem um potencial frutificador. E assim como na parábola do trigo e do joio, o próprio Cristo é quem semeia. O texto diz, quem semeou não foi os pastores. O texto diz assim, quem semeou a boa semente é o Filho do Homem. Como é seu nome? Como? Erlon. Aí então, o Cristo, o Filho do Homem, pega Erlon e ele escolhe assim, eu vou botar onde? Jardim das Margaridas. E ele coloca o Erlon no Jardim das Margaridas. Mas Deus está querendo implantar o reino. Ele não está pensando na igreja, está pensando no reino. E você é uma semente que tem que dar fruto em Jardim das Margaridas. Mas pode ser que um dia, aqueles que estão assistindo em Portugal já foram daqui, não sei se já foram. Ah, foi? Que interessante, o dono da semeadura pegou aquela semente e jogou em Portugal? Por quê? Por causa da igreja? Não, por causa do reino. Ele tem uma visão
de implantar, estabelecer o seu reino. Então ele está tomando pessoas que são suas sementes para que elas sejam semeadas e deem fruto. E se você for pensar direitinho, irmãos, esse potencial que o Erlon tem, que aqueles irmãos de Portugal, que os irmãos de Miguel Calmon, que cada pessoa tem, que eu e você temos, você vai perceber que, na verdade, este potencial que Deus tem, já que Ele está visando o seu reino, Ele está usando desde o início da Bíblia. Se você pegar toda a história da humanidade, Ele tem pessoas que são sementes, que frutificam, que têm vida, que têm potencial, que têm multiplicação, que têm o princípio de vida em si. E isto tudo que Ele tem em mãos, Deus está fazendo todo o tempo e tem feito em toda a história, de colocar aquelas sementes para que o seu reino se estabeleça, colocá-las nos lugares certos. E agora você perceba bem, por exemplo, a história de Moisés. Em Êxodo 11, verso 3, por exemplo. E eu vou terminar, na verdade, com José. Mas a gente, pegando aqui em Êxodo 11, verso 3. Aí eles já pegaram lá. Eu ia estar aqui, então vou seguir lá, tá? E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Olha só, Deus pegou uma semente chamada Moisés e colocou no palácio. Depois Deus tirou essa semente, colocou junto com as ovelhas. Depois Deus pega aquela semente e agora você vai dar fruto, e o fruto que você vai dar vai ser por toda a história da humanidade e vai gerar uma nação. Tu vai aqui tirar um povo. Ele gaguejou, ele era gago, você sabe disso. Ele não era gago antes, ficou gago, né? Está escrito em Atos capítulo 7 que ele é poderoso em palavras, mas quando Deus chega até ele na sarça, ele fala: eu não sei falar. Ficou gago. Senhor, você vai libertar meu povo. Ficou gago, né? Então nessa hora, mas Deus colocou aquela semente ali, porque aquela semente podia dar um fruto de libertação de um povo inteiro, 3 milhões de pessoas. Vai pensando. Na corte do rei Artaxerxes, em Neemias 2, tinha um homem. Quem era aquele homem? Copeiro do rei. Era grande o cargo? Mais ou menos. Era grande? Era mais ou menos. Era de confiança? Era. Era um cargo importante? Era, mas não é mais ou menos. Porque ele podia ser trocado a qualquer momento, se alguém suspeitasse e colocasse o veneno ali, alguma coisa podia acontecer com ele. Neemias está lá na corte do rei Artaxerxes, você está vendo ali. E aí ele está triste. E aí diz o texto: ora, eu nunca estivera triste diante dele. Pode passar o 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Você já sabe que seria desonroso estar ali externando os seus sentimentos, que não interessa para o rei. Mas no verso 3 diz: e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas por fogo? Há uma semente de Deus, há um servo de Deus, mas eu quero chamar semente, eu não quero chamar um servo de Deus, estou falando de semente. Há uma semente de Deus plantada no palácio do rei Artaxerxes. Ou seja, Deus, ao estabelecer o seu reino, está espalhando as sementes, exatamente como dito na parábola do joio: quem semeou é o filho do homem e o campo é o mundo. Aqui nós não estamos em Israel. Aqui não é Israel. Daniel está na corte, Daniel capítulo 2, verso 24. Daniel está na corte de Nabucodonosor, e acontece um problema grave, vai matar, chegaram lá para pegá-lo para matar, já ia matar, não disseram a ele nada. Perguntou: o que foi que houve? Não, então vamos matar, porque o rei teve um sonho, e vai todo mundo morrer. O que eu tenho a ver com isso? Não, vai morrer também. Oxê, vai morrer? O Oxê é baiano. Oxê, aí ele falou isso, Oxê, aí o pessoal falou: não, então o que você quer? Não, me deixa orar um pouco. Aí orou, teve o tempo de orar. Aí no verso 24, Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Daniel fala isso com Arioque. Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei dentre os filhos dos cativos de Judá,
o qual revelará ao rei a interpretação. Antes de ler o texto seguinte, quantos cativos foram para a Babilônia? Você tem ideia, não? Lá em Jeremias 52 diz que foram 4.060 cativos. 4.060. Irmãos, uma nação que quando Davi fez o levantamento, Davi fez o levantamento do exército, tinha 800.000 de Israel e 500 de Judá, só de exército era 1.300.000. No entanto, foram 4.000. Quantos morreram naquela guerra que levou cativo o pessoal de Judá? Quantos morreram? 600.000? 500.000 pessoas morreram? Sobrou 4.000. Morreram, olha, era 400.000. Vamos fazer essa conta. 400.000 morreram. Sobraram 4.000. Dos 4.000, um estava no lugar certo, na hora certa, como semente de Deus para algo que ia acontecer. Este Deus, que olha cada um, porque é Ele que semeia no seu reino cada um. Ele é o dono dessa semente que Ele quer semear. E eu não estou falando de servo, vou falar de semente até o final. Verso 26, ele aí você já sabe da história. Daniel 2:26, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Daniel respondeu ao rei: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Aí ele fala: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Você assistiu um podcast de Inteligência Limitada, agora recente, não? Quem conhece esse canal, Inteligência? Um podcast recente, colocaram três camaradas para falar de evolucionismo, e 3 pessoas que você deve conhecer, 2, Adalto Lourenço e Marcos Eberlin, e mais um camarada. Colocaram 3 para criacionismo e 3 para evolucionismo. Fizeram o maior podcast da história. 10 horas e 45 minutos de podcast. E você vai ver lá, na hora que fizeram a votação, empatou em termos de votação o criacionismo com o evolucionismo, que é um milagre, né? Porque todo mundo é evolucionista. Mas, irmão, aquele Marcos Eberlin, o Adalto Lourenço, lá dos Estados Unidos, os homens certos na hora certa, no lugar que Deus quer. Sementes para dar fruto onde tem que dar fruto. José de Arimateia, Mateus 27, verso 57. Olha que coisa impressionante. Mateus 27, verso 57. Jesus morre, Jesus está na cruz do Calvário. Quem vai sepultar Jesus? Quem vai cuidar do corpo de Cristo? Caindo a tarde, vem um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. O homem que Deus escolheu, e o texto diz que era discípulo de Jesus. Ele estava no lugar que tinha que estar, porque o Senhor, que é dono do reino, e ele não estava na igreja. Aí, com isso você está dizendo dos desigrejados? Não, é para você abrir sua cabeça. De uma coisa que eu já lhe digo: abra sua cabeça, porque o reino é maior do que a igreja. Abra sua cabeça, você vai entender já, antes de falar de José do Egito, você vai entender isso. Cornélio, Atos capítulo 10, verso 1. Cornélio, a Bíblia diz quem ele era. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada... Este homem é um general, é um tenente-coronel, é um homem importante. E o verso 2, aí vai dizer algumas coisas, que orava, piedoso, temente a Deus, e aparece um anjo para ele e diz o que? Cornélio, olha lá. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Agora eu vou implantar o reino aqui. Eu tenho interesse em Cesareia. Eu tenho planos em Cesareia. Por isso que eu ouvi tua oração. Mas eu não sou crente, mas eu sou Deus. Você não é crente, mas eu sou Deus. Você não é crente ainda. Daqui a 2 minutos eu vou batizar você com o Espírito Santo. 2 minutos o meu 2 minutos, fique quieto. 2 minutos de Deus. E agora, Atos capítulo 8, verso 1 e verso 4.
Depois, Filipenses 4, 22. Mas Atos 8, 1 diz assim: E Saulo consentia na morte, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A igreja acabou. Verso 4. A igreja acabou. Acabou a igreja. Os apóstolos, não, a gente fica aqui. Vamos tentar fazer novos planos, nos organizar. Mas no verso 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Que Deus, desculpa falar, que Deus maluco é esse, que acaba a igreja por conta do reino? Que Deus doido é esse? Que fecha a igreja porque tem uma visão de reino. Bom, vocês não estão pregando não? É para pregar. Vocês não estão pregando não? É para pregar. Vocês não estão pregando não? É para pregar. Tá, fique tranquilo, as sementes são minhas, eu vou espalhar no campo, que é o mundo. O Senhor pega aquele feixe de sementes e a pessoa que não tem visão, o apóstolozinho A ou B que está lá, ele diz: Senhor, por que, Senhor, fizeste isso conosco? O povo sofrendo. É porque eu sou dono do reino e dono do mundo e semeio onde eu quero. E agora eu vou falar para você, que você muitas vezes quer saber a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida está no seu emprego, está na sua escola, está onde você foi colocado, está onde você tem dúvida se está no lugar certo. Você acha que Deus não poderia ser capaz de lhe plantar onde te plantou? E por que Deus plantou você onde plantou? Para ser lá onde você vai fazer a diferença. Porque não é aqui neste lugar de treinamento que você vai expandir o reino. Isso aqui nada mais é do que um lugar de capacitação. Por esta razão o pastor falou, e a escola dominical, aí os irmãos, aí falou de, a pessoa só valoriza quando perde. De fato, a escola dominical é um dos agentes capacitadores. Para que capacitar? Porque o Senhor tomou você nas mãos, e você sendo semente, e colocou você para trabalhar na corregedoria. Colocou você para trabalhar como agente penitenciário. Colocou você para trabalhar na enfermagem da UTI do hospital, sei lá, Evandro, tem um hospital aqui perto, como é o nome? Isso aí, Menando de Faria. Você está lá naquela UTI, trabalhando como enfermeiro. E você fala: meu Deus, quanta luta, meu Deus, livra-me daqui, se eu me dar um outro emprego. Meu irmão, Deus teve um trabalhão para botar você dentro da faculdade. Você quase se desviou. Ele mandou 7 anjos para te segurar, que quase tudo desvia. Depois ele faz você passar no concurso e coloca você lá, naquele lugar onde só você pode estar. E você está dizendo que é luta. Você tem um Deus poderoso e você tem uma semente poderosa que é você, e o Espírito Santo dentro de você. O problema é que você está raciocinando como igreja, e não é igreja, é reino. Tem que ser lá, meu irmão. Não é aqui, não, é lá mesmo, e não vai ser diferente. Não pode ser diferente. Quantos pastores tem aqui na igreja? 2 pastores? 3 pastores. Tá. Digamos que tem aqui 300 membros, 3 pastores. Vou falar uma coisa assim, só depois eu conserto. Então eu falo primeiro, depois eu conserto. Os 297 produzem mais do que os 3. Porque os 3 estão aqui para capacitar os 297, para os 297 produzir onde estão. O que é produzir? É lá onde você foi plantado, você dá fruto. O Senhor poderia ter aqui 10 pastores, para quê? Eu quis ser pastor, eu quis parar. Não, eu não quis parar, o Senhor disse: vem para cá. Mas Senhor, eu estou no emprego, vim para cá. Mas Senhor, esse emprego foi o Senhor que me deu, vim para cá. Não foi assim com você, Robson? Comigo foi assim, meu pai está ali, então vou falar, nunca falei, vou falar agora. Eu estava numa reunião de presbitério, meu pai telefona, aliás, minha mãe telefona: vem para aqui que seu pai quer falar com você. O presbitério tinha me falado: você tem que ser de tempo integral. Eu digo: de jeito nenhum, o empresário também dá fruto onde é. E eu era empresário, estava vivendo, tranquilo, dando emprego, ajudando com a gente. Aí ela falou: mas a palavra vai ser dura, porque ele passou a noite toda rodando no quarto sem dormir. Eu digo: eita, rapaz.
Você já viu uma palavra assim firme dele? Não, né? Bem mansinho, tal, aquela coisa. Cheguei lá na casa dele, meu irmão. Ele me deu uma bronca. Senta aí! Foi desse jeito, com o dedo assim, riste. E ó, abriu a boca e... Você, não foi assim. O que tens feito com tua vida, meu servo? Meu servo nada. Meu servo coisa nenhuma. Foi direto com o dedão em cima de mim assim. Você vai largar a empresa, porque você sabe que desde o ventre da sua mãe, o Senhor lhe chamou e você... E pá. E o presbitério no carro, que estava voltando no retiro. Eu passei lá só para ouvir esse afago de Jeová. Só um afago. Irmão... Eu entrei no carro de volta do presbitério, entrei lá e falei, o que foi? Eles perguntaram, o que foi que houve? Aquilo que vocês pediram já aconteceu. Ali, eu nunca mais apareci na empresa. Esticou o dedo. Eu não opinei, eu não disse quero. Ele disse, você sabe, e claro, eu sabia depois, né? Que desde o ventre da mãe, minha mãe consagrou. E eu estudei, eu não sei o que, doutorado, não sei o que lá, Bora. Não, peraí, vou fazer meu doutorado. Bora. Fazer meu curso, bora. FGV, bora. Aí, não vai não, é? Tchau! Quer dizer, tudo que eu me capacitei, tudo que você pensar, eu uso para capacitar os irmãos. E do orçamento doméstico, e do curso de finanças. Tudo que você pensar que eu fiz de curso, assessoria jurídica, tudo que eu me formei é para os outros. Porque eu não estou num lugar fixo para eu dar fruto lá, que eu queria estar lá. Mas Deus falou, não tem querer não, filho. Fica falando aí, eu ainda tolero você falar. Deus ainda deixa eu falar essas coisas aqui agora. Você está entendendo o que eu estou falando? Pastor Robson também, eu sei, você sabe a história dele. Vem para cá, filho. Não, Senhor, tu me colocaste aqui, mas eu te coloco cá. E vem. Mas sabe para quê? Para que você lá no seu lugar receba a capacitação para lá no teu lugar você ser a semente que você tem que ser. Aí o crente fica querendo vir para a igreja e na igreja. E Deus colocou você no reino, mas você vem para a igreja para receber uma palavra de conforto, porque lá está pesado. Meu irmão, lá é pesado mesmo, por isso que colocou você. Porque Ele confia em você. Ele colocou você lá exatamente porque precisa de você lá. Você está aqui para você ouvir essa palavra e você não vai sair de lá não, vai piorar mais, é por isso que eu confio em você. Claro que vai piorar, irmão. É só ler o jornal, só ver as notícias que estão acontecendo. A questão não é, o problema não é se dói ou se não dói. Agora vamos para Gênesis 45, 4 a 8. Você vai entender agora. O Senhor chamou você e Ele é dono da sua vida, é dono do seu curso, é dono do seu casamento, é dono das suas forças, é dono da sua saúde. Irmãos, o Senhor possui você, Ele é Senhor da sua vida. Você é semente dEle, Ele vai te colocar no reino. E o campo é o mundo e Ele sabe como é que o reino trabalha. Ele pode estar simplesmente te colocando num lugar por uma razão que você nunca vai saber, a não ser na hora que aconteça. Ananias está em Damasco. Houve a notícia, Paulo está chegando. Eita, ferrou tudo. Paulo está chegando. O cara se esconde, entra no sótão da casa dele e fica, Senhor, repreendido, está amarrado, chacalabachaiapá. E ele está lá falando em língua, amarrando Satanás. Aí o Senhor fala, Ananias, sim, Senhor. Na rua direita tem um cara chamado Saulo, de Tarso. Ele é de Tarso, vai lá. Ore por ele, ele tomou um susto, falou, Senhor, eu tenho ouvido, eu sei, você está até orando para ele não chegar aqui, mas é ele que vai, e por ele as coisas vão mudar, e ainda assim, importa, e para mim é um vaso escolhido, e importa padecer pelo meu nome. Ele, oba! Não tem na Bíblia, né? Ele pegou, foi, orou por Paulo, mas Ananias estava naquele lugar. Agora, olhe Gênesis 45, verso 4 a 8, está lá na tela. Disse José a seus irmãos, isso quando se deu a conhecer, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Eita! Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que haverá lavoura, não haverá nem lavoura nem colheita.
Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Meu irmão querido, José estava numa prisão e quem colocou ele lá foi Deus, o dono de José. Ele estava no lugar certo, na hora que Deus queria, para que o homem esquecesse e o outro lembrasse. Aliás, desculpa, o homem esquecesse e o deixasse lá. Sim. Um morreu, copeiro, morre, e o padeiro morre. O padeiro morreu, o copeiro ficou lá. O copeiro subiu, mas esqueceu. Mas a semente estava lá. E Deus tinha plantado a semente no reino. Qual era a igreja de José? Qual era a igreja de José? Não, meu irmão, é o reino. O Senhor reina sobre toda a terra. A Bíblia diz que o Senhor procura os seus escolhidos para que estejam com Ele por toda a terra. O Senhor tem gente no Nepal, o Senhor tem gente na Coreia do Norte, o Senhor tem gente na Sibéria, o Senhor tem gente em tudo que é lugar no Alasca. O Senhor reina e Ele tem todos os seus escolhidos onde quer que tenha. Ele coloca, Ele planta essas pessoas. Na diretoria da Petrobras tem gente que é do Senhor, que pertence a Ele. Na hora que abre o cárcere, sai um homem sujo. Conseguiu fazer barba, sai aquele homem lá. E aquele homem chega jovem, 30 anos. E ele chega perante Faraó. E ele dá uma aula de administração em 5 minutos. Faraó fala: que homem que age o Espírito dos deuses como você. Vem para cá, é o segundo governo. Irmãos, só se esta semente pertencer a Deus, para que na hora certa ela dê fruto. Meu irmão, Filipenses 4, 22, diz assim: saúda-vos os irmãos, aí ó, todos os santos vos saúdam, especialmente o quê? Lê para mim. Até na casa de César tinha gente, a semente de Deus. Na casa do governador. Eu não sou petista, eu sou Bolsonaro. Você pode falar o que você quiser, mas se você é de Jesus, o reino é dele, você é dele. Não existe ideologia, existe um Deus que reina e Ele tem você nas suas mãos. Meus irmãos, eu agora concluo, digo a você, a igreja precisa ser igreja onde estiver. Os filhos do reino precisam ser filhos do reino onde estiver. Precisam ser sementes frutíferas onde estiver. Sabe o que Deus conta? Com gente que leva a sério o reino. Não é que gente que simplesmente é membro de igreja. Claro que você vem para a igreja, eu sou pastor de igreja, vou dizer para alguém sair da igreja? Claro que não. Mas perceba bem, se você está lá, mas não tem visão de reino, como é que Deus vai te usar, meu irmão? Você está na sala de aula, você sabe que tem ideologia de gênero, você sabe que chegou aquela cartilha. Sabe que chegou aquela cartilha que tem que ensinar aquele treco todo lá? Vai fazer o quê? O Senhor está repreendido, não pode repreender, tem que fazer alguma coisa. Aí o diretor da escola, o diretor nosso, Vene, ele está lá na escola. Ele, rapaz, em seminário para cuidar do que é que vai ser ensinado e a cartilha já está pronta. Ele fez assim, chegou uma pessoa daqui de Salvador, foi para lá e chegou e falou assim: olha, você tem que ser, sabe, sem saber que ele era cristão. A gente tem que ter inteligência, Deus não tem inteligência. Ele, opa, Deus não tem inteligência? Temos que ter inteligência. O governo está autorizando a fazer grupos de leitura. Então você faz os grupos de leitura e diz: é leitura, e põe Bíblia no grupo de leitura. Qual é o problema? O governo ainda paga. Aí ele olhou: a senhora é cristã? Sou. Aí eu também sou. Graças a Deus. Meu irmão, levanta. O Senhor é contigo, seja ousado, seja inteligente, Deus te colocou aqui, não existe impedimento. Mas o irmão pega a cartilha e fala: meus irmãos, o negócio aí está feio. Não, está tudo acabado. Meus irmãos, ó, as crianças estão assim. Irmão, você tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Você pede a Deus criatividade, vai se virar nos 30 e fazer o que dá para fazer lá no seu lugar. O Senhor pode fazer de você uma tremenda bênção, uma tremenda revolução dentro das leis, dentro das condições, e você ser um agente de transformação naquele lugar. Você tem o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que estava em José, está em tua vida. Levanta, irmão. A gente pediu, sabe o que nós pedimos? Eu concluo com isso. Chegamos lá naquela cidade, campeã de abuso sexual. Sabe o que a gente fez, essa igreja?
Juntei todos os missionários e falei, irmãos, Deus colocou meu coração aqui, não sei. Não falei, eu não uso essa expressão, Deus colocou meu coração. Porque aí, depois, é uma besteira, a gente vota em nome de Deus, né? Vai acontecer, né? Então eu falo, irmãos, eu estou com um negócio no coração que eu quero desafiar vocês. Nós vamos enviar 30 missionários de uma vez só para essa cidade. Nós vamos, eita! Quantos creem que é possível? Pouca gente vai dizer que crê que é possível. É impossível. Exatamente por isso que a gente vai orar. Já que é impossível, vamos orar. Porque se fosse possível, eu mesmo fazia, Deus não precisava entrar. Mas, irmãos, vamos lá? Vamos. Vocês creem que Deus pode? Vamos. Irmãos, eu só fiz orar. Quando cheguei de volta, os irmãos só, amém, tô dessa. Amém, tô nessa. Já tenho 6. E eu nem divulguei na igreja. 6 candidatos já tem. 30 pessoas. Tem dinheiro para enviar? Não tem. Ótimo. Então é Deus que vai prover. Deus vai fazer. Porque Deus tem interesse. Você está entendendo o que eu estou falando? Existe um poder, existe um recurso, existe uma condição. Mas o cristão tem que abrir a mente para ter uma mente grande como é o reino, grande como é o Deus que reina no reino, e grande como é o poder que está em cada semente, para ela frutificar para a glória de Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração por você. Existem desafios, uma oração simples, uma oração simples. Simples como os 30 missionários. Bem simples, igual os 30 missionários. Tá? É bem simples. Você que tem um desafio profissional, um desafio por um novo concurso público que você passou, um desafio por um cargo novo, ou um desafio de uma batalha espiritual onde você está trabalhando. Um desafio. O Senhor está dizendo para você essa noite. Ele já falou pela palavra, mas Ele está dizendo para você essa noite, eu conto é com você mesmo. É com você mesmo. Eu quero que, se você tem um desafio para apresentar diante de Deus, eu quero que você venha aqui à frente. E a segunda tipo de pessoa, tipo de chamado, é que se o Senhor já lhe falou várias vezes sobre algo que é para você fazer no reino. Eu não sou daqui, irmão, não conheço ninguém. Eu conheço 3 pessoas aqui no máximo, pelo rosto assim, mas nem sei qual é a função. Mas o Senhor já lhe chamou para fazer algo específico no reino. E você tem deixado que essa semente não dê fruto, porque só está pensando, enquanto que é você mesmo. O poder está em você mesmo. E não adianta fugir, porque é você mesmo. E é melhor que você diga assim, agora, essa noite, e venha para cá essa noite que eu vou fazer uma oração. E não vai ser uma oração complicada, é uma oração simples. Mas uma oração que vai entrar rasgando aí no seu coração e vai arrancar toda a raiz que não pertence ao Senhor. Então é simples assim, você que é semente do reino, onde você está, tem um desafio, assumir um DCE, imagine, você trabalha num DCE, só tem comunista, ótimo, você caça comunista para Jesus, pronto, vai ganhar todo mundo para Jesus, você é especialista, você entra num curso aí do Brasil Paralelo, aprende a trabalhar tudo que é de coisa de marxismo cultural, mas você tem Jesus e o poder de Deus para transformar essas vidas, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não existe desafio difícil. Existe desafio que, para quem não crê. Feche seus olhos em nome de Jesus e a gente vai orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui essa noite, Senhor, seguros de que o Senhor é o dono do reino. O Senhor reina para sempre. O Senhor é o dono das sementes, meu Deus, que tem nas tuas mãos. Sementes como a tua palavra, que diz que as sementes são os filhos do reino, e há muitos filhos do reino aqui de joelhos, em pé, não são pessoas, meu Deus, que se acham bonitas, inteligentes, ricas, nada disso, mas são sementes tuas, então o Senhor as lança onde quiser, porque o Senhor é o dono do reino. Então, em primeiro lugar, Senhor, eu quero orar por aqueles que vêm aqui com um tremendo desafio, e que se acham pequenos para o desafio, Senhor. Eu sei que eles são, e são mesmo pequenos, mas o Senhor é o grande que lançou eles onde eles estão. Então, Senhor, eu quero pedir que o Senhor os fortaleça na força do poder, meu Deus, que as suas mentes se abram, que se abra entendimentos, que se abra a compreensão daquilo que tu queres, que o Senhor amplie os seus horizontes, sua mentalidade, que o Senhor abra, Senhor, o entendimento para fazerem coisas grandes, para serem relevantes onde estão. Meu Deus, capacita no sentido da sabedoria, no sentido do dom, no sentido, Senhor, da graça.
E eu peço também, Senhor, aqueles que vêm aqui com um chamado específico do Senhor e que têm relutado, eu peço que o Senhor entre agora nos seus corações e arranque dos seus corações toda incredulidade. Arranca dos seus corações todo medo. Meu Deus, a tua palavra diz: o perfeito amor lança fora o medo. E na verdade o Senhor os ama plenamente, mas se eles têm dúvidas deste amor e dúvidas de amar o Senhor deste jeito, por isso não tem, Senhor, dado lugar ao amor, mas ao medo. Eu peço que o temor agora seja removido e colocado fé em seus corações, a certeza de que Deus não vai dar-lhes um desafio e desamparar-lhes. O Senhor vai dar-lhes esse desafio e o Senhor estará junto com cada um dos teus filhos. Então o Senhor capacite agora em nome de Jesus, para que sejam vencedores naquilo que assume esta noite realizar em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, por esta noite, pela tua palavra e pelas transformações das vidas e das mentes, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus amados. Deus os abençoe ricamente.